Bom dia, pessoal. Milene, Sinara. Bom dia, Thiago. Bom dia, Chegando. Rafael. Tudo bom? Pontualmente, hein? Meio-dia. Pontualmente? Olha aí, que É. espetáculo. Não vamos atrasar o almoço do pessoal também, né? Essa é Sacanagem. boa. Essa é Sacanagem, boa. né? E Sacanagem, aí, Thiago? então, Como é que tá? Tudo certo? tudo ótimo, E né? aí? Pelo visto, as coisas vão aos pouquinhos, vai tudo se melhorando aí, vai abrindo. Pois é, né? Que coisa, É, né? Pô? Mas eu eu acho acho. assim, eu acho que eu estava escutando antes ali, eu escuto sempre o podcast do Primo Rico, né? Do Thiago Nigro ali, que sai na Sim, segunda. E aí eu estava escutando antes e ali, esse último foi com o pessoal lá das Casas Bahia, né? Daí, falando dessa situação deles de fazer do limão uma limonada, né? E aí eu aham, achei genial, porque o varejo se reinventando. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? isso. É. E quando quiser falar de investimento, tá aí na espectador Chaves aí, ó. Esse é do Olha aí, ó. Tá fundo vendo? Seival. Chaves é um cara muito bacana aí de estrutura de longo prazo para quem quer se organizar e fazer investimento de longo prazo. Legal. Pessoal, rapidinho, né? Só para a gente apresentar aos que ainda não conhecem, o Thiago Breyer é um grande parceiro. Às vezes, assim, né, Thiago? O Thiago, eu tive o grande prazer de conhecer a partir do momento em que eu convidei ele para fazer parte de um LLM que eu coordenava lá na Fevale ainda. E aí a gente fez uma aula inaugural e o Thiago não podia, né, ser Aham, a pessoa mais indicada para abrir, porque é justamente o tom que a gente queria dar para aquele curso, né? Foi bem legal, teve um ótimo retorno, o pessoal gostou muito, né? Então o Thiago passou a fazer parte aí da minha rede de contatos e justamente falando em rede, né, Thiago? A gente exato. separou hoje esse assunto, rede, né? Porque Uhum. estava falando um pouquinho ali de investimento, falei um pouquinho do Thiago Nigro ali, né? Falei um pouquinho desse cenário aí. Rede, né? Trabalho em economia de rede. Fala um pouco pra gente aí, Thiago. Conduz aí o É, papo, a palavra é tua. não, o que a gente gosta de conversar, eu acho que tu trouxe um exemplo bacana aí de quando a gente se conheceu, falando de inovação. Acho que a gente tem que separar algumas questões que eu tenho falado bastante, que é a prática e a execução, e levar adiante no dia a dia e na realidade aquilo que a gente coloca em apresentações, né? E agora, mais do que nunca, né? Em lives, em conversas, em histórias. E o teu caso é clássico, acho que todo o case aí dessa turma de Novo Hamburgo que vocês estão falando, que é realmente não falar, levar os conceitos modernos de colaboração e multidisciplinar, principalmente, para o dia a dia e levar isso como realmente uma nova proposta de trabalho de relacionamento. Então a gente vê o trabalho de vocês, o trabalho da Sinara, o trabalho das pessoas fazendo essa conexão, né, entre o mundo do empreendedorismo, das startups, o mundo das empresas offline que foram para o online. Então, quando a gente fala de rede, de plataforma, eu acho que a primeira lição que a gente tem que observar é a questão dos recursos. A gente não tem. Não, os recursos têm que ser multidisciplinares e eu não posso ter e multidimensionais, eu diria. Eu não posso ter um recurso unidimensional. Eu acho que o desafio é fazer a conexão entre os recursos multidimensionais. E o que são, o que é a rede, o que são as plataformas, e a gente tá vivenciando isso mais do que nunca, e todas aquelas empresas que conseguiram enxergar a plataforma saíram na frente, e aquelas empresas que se deram conta que era um caminho sem volta e foram buscar, digamos assim, né? Saíram lá atrás e foram buscar, são aquelas que estão sendo reconhecidas. Uhum. É, por quê? Porque eu preciso.
primeira questão, né? Eu preciso ter um produto e um serviço. Esse produto ou serviço, ele tem que atender uma necessidade, ele tem que resolver uma necessidade, resolver um problema, atender uma expectativa do meu cliente. Então, independe se eu tenho, se ele é só a tecnologia, ou se ele é offline, ou o que está presente, a combinação do offline com o online, mas eu tenho que atender uma necessidade, né? Segundo, e aí, depois que eu tenho isso, como que eu levo isso ao mercado, né? E eu acho que o que a gente viu, e eu acho que, falando, né, a gente tem os termos tradicionais, exponencialidade, por exemplo, o que a gente viu nesse momento, né, é a exponencialidade não de eu ir ao encontro daquilo que eu necessito, mas como aquilo que eu necessito ter condições de vir até mim. Então, aquilo que começava a ser mais tradicional, com todas as peculiaridades do Brasil, que era eu comprar bens duráveis, digamos assim, via internet ou via mercado, né, via e-commerce, eu passei a fazer nas coisas mais básicas. Eu passei, em vez de eu ir até a famosa frutaria, ou ao mercadinho lá que tinha, ou as feiras de sábado, de segunda, que tinha lá que fechava as ruas, a Ceasa passou a vir até mim. Sim. Todos aqueles mercadinhos que fizeram isso estão dando risada. Supermercado, que era bens não duráveis, né? Que a gente tinha a tranquilidade. Não, eu vou no supermercado porque bens não duráveis, vou passear nos corredores. O supermercado começou a vir até mim. A gente tem aí, nessa pandemia, pelo menos 2 aplicativos com crescimento exponencial, né? Então a gente começa a enxergar que o que eu preciso? Eu preciso que, em vez de chamar o cliente até mim, como que eu vou até o cliente? E eu só tenho como fazer isso de uma forma, através de uma plataforma, através de rede. E esse é o grande segredo, né? Como que eu monto uma rede, como que eu participo, mais do que montar, como que eu participo dessa rede? E aí são 2 elementos fundamentais que a gente vê em qualquer apresentação, em qualquer questão, que precisa ser aplicados. Que é uma nova forma de pensar verdadeiramente, ou seja, é impossível participar de uma plataforma, seja como fornecedor, seja como consumidor, seja como parceiro, se eu não verdadeiramente acreditar em colaboração. Competição, né? Colaborar e competir. Porque, veja bem, é o conceito lá atrás da Amazon. Eu vendo um produto e, ao mesmo tempo, eu permito que alguém que venda esse mesmo produto coloque na minha plataforma para o mesmo cliente. É competição, eu estou colaborando e competindo. Então, realmente, é uma mudança de mentalidade. E uma mudança de ação. Ou seja, em vez de eu esperar o cliente bater na minha porta, passar lá no meu... fazer a escolha, passar no caixa e tudo mais, eu vou lá, embalo, arrumo tudo bonitinho e entrego para ele. Então, essa que talvez seja a grande mudança e a grande expectativa. E aí, só fazendo um adendo para depois a gente se provocar, né? A gente entra no conceito fundamental. Então, quais são os riscos da tecnologia, né, substituir algum emprego, alguma coisa nesse sentido? Se eu tiver cliente, ou se eu tiver algo que interesse ao meu cliente, zero, nenhum. Esse é o conceito que a Startse tem eu acho muito, muito louvável, tem colocado, né, pelo menos alguns da Startse. E vamos lá. Mas então vai ser tudo lá. Olha só, a Amazon lançou uma loja que não tem ninguém, acabou os funcionários. Não, os funcionários que estavam na loja da Amazon estão preparando para me entregar na minha casa. Eu só mudei o mindset e mais, não só a forma de pensar,
mas a forma de agir. Então, aquele empacotador que ficava na loja, ele só mudou, em vez de ele ficar na loja, ele vai ter que vir até mim, em vez de eu ir até ele e ele fazer o empacotamento. A loja, sim, a loja vai ficar vazia, vai ficar lá. Então, é importante a gente, pelo menos no meu caso, é importante a gente ser otimista para conseguir subir em cima da mesa e enxergar o que mudou e como que eu continuo participando desse jogo. Né? Então, vai ter espaço para eu continuar participando desse jogo. Agora, desde que eu atenda uma necessidade. Para mim, nos dias... a lição que eu tiro de plataforma, e por isso que a gente acabou, até pelo histórico de como a gente se conheceu, trazendo inovação, falando muito de inovação, vendo tudo isso, essa é a grande lição que a gente tem. Como a gente se adapta para isso. Né? Colaboração, né, Thiago? Mas como não... é a colaboração? Exatamente. Como a gente vai fazer a colaboração? Porque, exatamente. em tese, assim, se fosse assim, né, e vamos pensar, agora esse momento de lives aí que a gente está vivendo, né, o pessoal aí está nos acompanhando, vários ali que estão vendo na audiência ali, agradecer também a audiência, né, nos acompanham já nas outras lives, nas tuas, eu vejo, sempre assisto as tuas. O que eu vejo, assim, sempre um livro que eu indico é o Abundância, né, do Diamandis lá, do Kotler. Isso, esse mesmo. Porque, o que eu vejo assim, senão a gente não estaria conversando aqui, trocando, né? Porque senão eu estava pensando assim, não, peraí, eu vou abrir uma live com o Thiago, que é advogado, que trabalha com inovação. Peraí, mas é o mesmo nicho que eu trabalho. Exato, isso. Então, e como é que tu vê essa resistência da advocacia, Thiago? Com essa ideia de colaboração e o meu cliente, eu não trazer o meu cliente para dentro do teu escritório? Eu vejo com diversos aspectos nesse sentido, tá? Eu vejo, digamos assim, um histórico de quem começou lá atrás e trabalhou nesse lado de concorrência, né? Ou seja, da disputa desenfreada por um cliente, que começou a enxergar de que ele precisa, esse modelo se esgotou, né? Que é o modelo da escassez, né? É o modelo que está se esquecendo, pelo modelo de uma turma mais jovem que está começando a entender que existe um legal market. E esse legal market ele vai ter que ser atendido pelos melhores. E os melhores não necessariamente precisam estar dentro da mesma sala, dentro da mesma firma, dentro do mesmo projeto. E eu acho que isso está cada vez sendo mais aceito pela advocacia, principalmente para aqueles que enxergam a questão de se fala muito no novo mindset, mas eu gosto de dizer assim, aquele que já tem um novo mindset e passa a ter uma nova forma de agir. Então, eu passei nos últimos tempos pensando num mindset diferente, trabalhando como eu mudo meu mindset, e agora eu passei a agir de forma diferente. E a gente consegue enxergar isso, principalmente nos advogados mais jovens, que começam a enxergar, não digo mais jovens, que se renovaram no pensamento da advocacia. Ou seja, eu tenho realmente advogados que trabalham em determinadas áreas e conseguem ofertar produtos e serviços colocando o seu branding, a sua marca, conjuntamente. Ontem mesmo eu tive um meeting com uma advogada, onde ela me apresentou um projeto, onde já existem 3 logos de escritórios. Ou seja, eu não preciso estar dentro da mesma sociedade para fazer isso. Então, eu acho que os escritórios começam a enxergar isso de forma natural. Aqueles que não estão enxergando isso de forma natural, não estão enxergando que a plataforma, que a rede, não é nem o futuro, é o presente. É o presente. É o presente. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala no mundo jurídico, a gente está falando de serviço. E a gente olhou isso lá para trás para a questão de produtos. Só que depois que teve produtos, é o que a gente está enxergando. O que me faz verdadeiramente
me utilizar de uma plataforma, de um novo aplicativo que me entrega a feirinha, que me entrega supermercado, o serviço que ele fez. Porque o produto, eu sei que é bom e eu tenho a necessidade, mas qual foi o diferencial? Que eles se uniram e, além do produto, eu recebi um serviço bom. Eu recebi embalado, eu recebi organizado, eu recebi no horário. E aí eu acho que é o grande desafio, o maior desafio, quando a gente fala de plataforma e fala de colaboração para o mundo jurídico, que eu acho que só se eu conseguir trabalhar em rede, em plataforma com os escritórios, eu vou conseguir fazer alguma coisa que é fundamental. Qual é o preço e quanto tempo vai levar de verdade? A grande mudança, eu acho que existiu nessas questões quando eu peço lá o Uber, né? Ou quando agora nós estamos pedindo, eu pedi lá um supermercado. Eu sei quais são os produtos, eu sei se tiver que mudar algum produto, eu vou ser informado previamente se eu quero mudar a marca porque não tem, ou se eu quero desistir. E mais do que isso, eu olho que horas que eu quero que chegue. Se eu quiser que chegue às 10 da noite, porque eu vou chegar em casa só de noite, coisa e tal. Ou seja, o serviço vai ter que se adaptar, porque isso já vai estar na mentalidade de qualquer contratante. E às vezes os escritórios não enxergam, que diz assim, mas olha só, eu não tenho como contratar mais um estagiário, um advogado, custo e coisa e tal, então eu vou entregar teu serviço daqui a 15 dias, ou eu só tenho condições de... Não, se eu estou dentro de uma estrutura de aliança, e talvez aí as alianças que existem por aí venham a se reinventar e não apenas ser alianças para troca e exclusividade, né? Para entregar isso, ou seja, eu posso me utilizar da estrutura do Rafael para, em vez de levar 15 dias, eu vou levar 5 dias. Por quê? Porque o Rafael me ajudou a construir um contrato. Né? Claro. A gente tem, né, um amigo em comum lá, que um dia me ligou assim, Thiago, eu falei com o Rafael, entende tudo de contratos, e eu quero utilizar ele, mas aí ele falou que te conhece, quem sabe tu não entra no projeto, né? E eu falei assim, poxa, que legal que o Rafael comentou isso, né? Por quê? Porque era um projeto maior e que provavelmente, né, seja mais interessante, inclusive para o cliente, saber que tem uma estrutura por trás e que, mais do que isso, tem complementaridade. Né? Ou seja, eu tenho diversas visões diferentes. Eu acho união de esforços, né? União de esforços com visões complementares. Né? Isso que a gente tem falado. E aí, Rafael, eu acho que um exemplo clássico que a gente pode fazer é do esporte. Né? Eu sei que tu é um grande surfista aí. Né? O esporte... 1,90. Um grande surfista, 1,90. 1,90. Eu acho que o esporte, a gente às vezes não lembra que o esporte, a meu ver, é o melhor exemplo de competição. Por quê? Eu usei esse tempo a questão da natação, mas vamos usar o surf, né? Quando a gente está lá dentro... também, né, Thiago? Nadei a vida inteira. A gente fez isso. Mas o que era a competição, né? Vamos lá fazer os tiros lá, né, na natação. Sim. Eu vou ganhar desse cara, vou ganhar. Pô, o cara me ganhou. Não, eu tenho que treinar. Ou seja, é saudável aquilo. Eu quero ser melhor, puxa todo mundo para cima. E a gente às vezes esquece disso, entendeu? A gente esquece que às vezes o maior exemplo de alguém que foi muito grande é porque teve alguém que desafiava ele. Né? E aí são todos os esportes. Se a gente for olhar, agora muito falado Michael Jordan. Né? Quem seria Michael Jordan? Série, viu a Sim, série? Eu vi. Mas quem seria Michael Jordan, para quem estava lá, se não fosse Magic Johnson? Sim. Cara, por quê? Porque eu tava lá, Senna e Prost. Era por isso, porque eles tinham alguém que dizia lá, cheguei a me emocionar aqui. Cara, vai lá porque o outro vai lá. E aí eles estão sempre
se buscando ser melhores. Então a gente Sobre precisa... surf, olha só onde a gente chega, pessoal. Olha um exemplo aqui, tá? Não é meu amigo pessoal, já que a gente falou em surf. Quem acabou de entrar na nossa live, Aldemir Calunga. Um Olha grande aí, surfista de ondas grandes, né? Que não tem nenhuma relação comigo e com o Thiago, que através de uma rede, não sei, eu devo segui-lo, né? é, Chegou e entrou ali. Ídolo, Aldemir Calunga. Um abraço. e a gente falando de surf aqui, né? É, Mas é isso. Quem é o maior na onda grande? Vamos lá. Ah, tu surfou aquela de não sei quantos metros? Beleza, eu vou lá. Ano que vem eu vou lá porque eu quero surfar uma melhor. É levar adiante. E às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente não enxerga na questão. E eu acho que o mundo dos serviços começa a vir nessa linha de dizer, ou eu aprendo a colocar algo no mercado e dentro de uma plataforma, dentro de uma estrutura que as pessoas tenham acesso e que eu possa ir até elas, ou eu vou ficar escondido e fechado. Exatamente. E eu não vou, e as pessoas não vão me enxergar. Então, acho que é isso que a gente tem olhado, que são os hubs, as plataformas, para entregar isso. Mas como é tímido aí, isso na advocacia, né, Thiago? Como isso ainda é tímido, né? Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? O famoso paradigma lá do mercantilismo e tudo mais. E esse paradigma da concorrência, que eu acho que eu sou o mais otimista, eu acho que ele começa a se vislumbrar de que dá para fazer projetos conjuntos. E o terceiro ponto que a gente fala muito é a qualificação e a formação, né? Para que eu saiba fazer isso, eu tenho que ter lá, primeiro, saber me comunicar, saber negociar. Tu fala muito de negociação, né? Por quê? Porque a gente não faz isso, a gente está falando de plataforma, de botar o mesmo brand, coisa e tal, mas tudo passa de digamos assim, um acordo prévio, né? Ou seja, um acordo de acionista, né? Eu não cheguei e disse assim, beleza, Rafael, vamos fazer esse negócio junto. Não, peraí, vamos fazer esse negócio junto de que forma? Como que eu vou fazer? Quem que vai se comunicar? O que vai acontecer? Qual é o nível de qualidade? Qual é o nosso prazo de entrega? Ou seja, passa tudo por uma comunicação, ou seja, nós sabermos aquilo que a gente quer de relacionamento e uma negociação, que é o famoso acordo de acionista. Ótimo. Quem faz o quê? De que forma nós vamos fazer isso? E às vezes a gente... E aí a gente vai lá na negociação, né? Negociação é a arte do encontro, a arte do entendimento, né? Então, a cara que vai sair não é nem a cara do Thiago, nem a cara do Rafael. Vai ser algo que vai ser construído entre nós. E eu acho que isso, e principalmente, sem ferir nenhum princípios e valores. E eu acho que isso ainda é o que a gente ainda está engateando e que a gente precisa ainda evoluir nesse questionamento de ter. E o quarto ponto, Rafael, que é o que talvez seja uma das coisas que eu refleti a partir dessas lives, é exatamente o que tu acabou de falar. Eu acho que fazer uma live de profissionais do direito e aparecer alguém que é surfista, aparecer alguém de finanças e vice-versa. Na área de finanças, ter advogados. Eu acho que esse mix, talvez essas lives, esse mundo mais virtual, possa nos proporcionar um pouco isso, né? Ou seja, hoje dificilmente, antigamente a gente tinha os segmentos, né? Entra no que lá só vende tal coisa, né? O que as plataformas fizeram? Não, a plataforma me permite entrar num ambiente em que eu tenha de tudo. Então eu não preciso, eu vou comprar sapato, eu entro numa loja, vou comprar. Ou seja, a plataforma me permite que eu vá e acesse tudo, né? Então eu acho que o grande desafio em serviços vai ser quebrar
esse lado, dizer assim, eu vou naquele serviço que ele só faz gesso, eu vou no outro que só cuida de ar-condicionado, eu vou entrar numa plataforma, meu, e ali Vai eu já estar vou tudo fazer tudo e eu vou entregar, mesmo que com um prestador de serviços diferentes. diferentes, claro. Tá? Não, e É. sabe que essa integração, assim, olha uma experiência muito legal que eu tive ontem à noite. Eu faço um MBA agora na Unicinos ali, que é com Aham. sistemas de inovação, te comentei, né? Então, Sim, o que sim. a gente tem? De Esse... advogado, temos até alguns bacharéis entre os colegas ali, mas de advogado mesmo, quem pratica advocacia, sou só eu. Então, acabam que as questões meio jurídicas, assim, é sempre aquele bullying contra mim, né? Na Uhum. turma, até a gente brinca, né? Mas tudo bem. Aí, enfim, a gente está desenvolvendo um trabalho lá e eu precisava falar de padronização, normalização e sistemas de qualidade em alguns cenários lá, em alguns setores da economia, através de um material. E eu digo assim, puxa vida. E aí, claro, né? Surgiu o coro. E como eu estou aqui e advogo para o pessoal aqui a vida inteira a respeito do couro, né? Couro e calçado, que é o meu chão aqui em Novo Hamburgo. E aí, não, então vai contigo. Aí eu falei uma coisa ontem e mandei no grupo do pessoal, se tiver alguém aí assistindo da turma, eu não vi, mas que eu mandei lá no grupo foi a seguinte. Um cliente que é engenheiro de produção, e que é um dos responsáveis lá por um dos meus clientes que é Curtume, me mandou acho que uma série de uns 6, 7 áudios de 1 minuto com Uhum. uns prints de tela com todo o trabalho. E aí eu peguei e repassei no grupo do trabalho lá, né? Assim, vocês estão vendo uma coisa que não é necessário saber tudo, mas é muito importante ter o telefone de quem sabe, porque daí a gente integra conhecimento, integra experiências e daí entrega algo de valor. Isso. E por um preço. Mas o preço e o Isso. valor são coisas diferentes, né, Thiago? Como é que tu vê isso? Aí vão. Eu até olhei aqui as pessoas que estão. São pessoas fantásticas, né? A Luísa, o É, Alexandre. E olha só, eu acho que alunos, ex-alunos são, hein? a primeira questão são princípios e valores, né? Quando a gente tem os princípios e valores bem definidos, tudo fica mais fácil, porque de cara eu sei com quem eu vou me relacionar. Uhum. A segunda questão eu tenho que ter afinidade em princípios e valores e aquilo que a gente falou numa live lá com o Almeida Charão e complementaridade naquilo que eu preciso de conhecimento. Então, Uhum. princípios, valores, ética e integridade, então são a base da formação, e a partir daí eu vou complementando com aquilo que as pessoas, com aquilo que eu posso agregar para o meu cliente e que talvez não seja nem do meu interesse colocar. No mundo do direito, aonde que a gente via, de certa forma, isso acontecer? Eu faço societário tributário, a vida trabalhista é completamente diferente, vou buscar e vou buscar alguém que faça. O que começa a mudar? O que eu tenho de bom no societário tributário que eu posso levar de experiência para o trabalhista para que eu tenha mais sucesso no trabalhista? Os jovens advogados, eles não dizem assim, trabalhista é com fulano. Não, olha só, eu tenho feito tanta coisa no societário tributário tenha dado resultado, por que vocês não tentam isso no trabalhista? E vice-versa. Os novos advogados trabalhistas que querem resolver e querem melhorar as relações de trabalho, eles dizem assim, e nós temos feito tantas coisas aqui, por que tu não leva para o acordo de acionistas? Porque tu vai resolver e vai satisfazer problemas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente começa a ter. Mas existe um segundo que é muito importante e que a gente tem que quebrar algumas barreiras regulatórias do ponto de vista para ter sociedade, mas que a gente já pode incorporar, que é o que seria importante para os novos, se a gente está falando do direito aqui, eu preciso ter alguém que entenda de finanças, eu preciso ter alguém que entenda de sociologia, eu preciso ter a complementaridade em outros produtos e serviços. O que os escritórios estão fazendo? Obviamente que começam a fazer esses relacionamentos, mas ainda não, eu tenho que ter 2, 3, 4 sociedades.
né? Então eu tenho a sociedade de advogados, aí eu vou lá e faço a sociedade lá de soluções financeiras, por conta que eu não posso estar dentro da sociedade de advogados e coisa e tal. Mas isso começa a acontecer. A gente começa a demonstrar que eu não consigo dar uma solução empresarial se eu não tiver conhecimento financeiro, se eu não tiver conhecimento de estratégia empresarial, se eu não tiver conhecimento de governança. E eu só consigo fazer isso se eu tiver complementaridade nos meus serviços. E aí eu posso buscar. E que sensacional que seria se eu tivesse hoje alguém, se eu tivesse condições de ter alguém que entendesse e comece a entender o comportamento das pessoas, ou para quem gosta, que eu acho fantástico, né? O comportamento econômico, né? Como é que funciona por conta de tudo isso. Não é o advogado que vai ter condições de ter conhecimento para tudo isso. Ele precisa buscar alguém que mostre para ele como é que é a análise econômica de tudo isso. O que a gente tem visto é advogados estudando análise econômica e trabalhando junto com o direito. Mas e se eu conseguisse fazer alguém que fosse muito mais expert em análise econômica e alguém muito mais expert no direito e fizesse essa conjunção? E aí eu consigo entregar algo para o meu cliente de forma mais qualificada. Então eu acho que essas formas são importantes. Quando eu falo de serviço, né? Outra coisa que me vem sempre à mente, Thiago, quando a gente começa a conversar sobre isso, né? E aí, mais ou menos, tu já acenaste ali com alguma coisinha. A estruturação desse ganha-ganha, né? Porque a gente tem desafios comportamentais, com certeza. A gente tem desafios legais e a gente tem desafios de próprio mercado, né? Sim. Como é que tu vê, digamos, a advocacia se preparando para isso? Tu vê um bom cenário ou tu é mais ou menos como eu, meio cético assim, em relação a isso ainda, do que está acontecendo? Não, eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu acho que... E aí o lado ruim de ser otimista, né? Eu sou otimista, mas eu vou falar uma coisa ruim. Eu sou otimista porque eu acho que quem não se adaptar vai ficar pelo caminho. É natural, a gente está quase no mundo de Darwin aí, uma renovação, um casamento lá que a gente falou, uma renovação de votos num casamento, que é uma renovação de votos na prestação de serviços. Então, ou seja, se eu não renovar os votos na prestação de serviços, eu vou ficar pelo caminho. Então, eu falei que eu sou otimista e trago uma notícia ruim, né? Mas enfim, por quê? Porque nem todo mundo vai se adaptar e vai ficar pelo caminho, né? Então, assim, a gente viu aí, né? Eu falei muito de teleentrega, porque eu acho que isso que marcou demais. Teve gente que disse assim, poxa, não estava preparado e fechou a lojinha e não vai conseguir reabrir. E teve aquele cara que disse assim, não dá nada, vamos lá, vou trabalhar das 8 à meia-noite, porque eu ainda não tenho os mecanismos, ainda não tenho as ferramentas, mas nesse momento é isso, e depois eu vou me adaptando, né? Aí eu vou lá, uso a tecnologia, trago a tecnologia e coisa e tal, e aí eu... daquele, né? O ótimo é inimigo do bom. Exato, executa sem a melhor tecnologia. A melhor tecnologia é a que tu tem. Então, faz uso dela. Beleza, amanhã eu vou melhorando a minha tecnologia. Então, é isso. Muita gente se antecipou, por exemplo, e já tinha uma tecnologia que favorecia a comunicação para as entregas. Não tinha? Vai para o WhatsApp mesmo. Né? Começa pelo WhatsApp. Depois traz para o aplicativo. Mas não fica esperando o melhor cenário. E aí, aqueles que fizeram isso... só cresceram, né? Incorporaram novos produtos, né? Enxergaram que determinados produtos não têm mais viabilidade ou vai ficar pelo caminho. Então, assim, eu acho que eu sou otimista porque eu acho que essa turma é que vai ficar. Quando eu trabalho, o que eu mais faço quando eu faço alguns projetos com o escritório,
Ontem foi um dia clássico. Eu disse assim, poxa, eu liguei para um, disse, eu preciso anota aí, porque eu preciso te apresentar para fulano, porque eu acho que teu trabalho é complementar. Ou seja, a gente está sempre olhando isso, né? É o que vocês fazem aí nas comissões, né? Dificilmente tem uma reunião de uma comissão só. É a reunião de inovação com compliance, inovação no direito público, compliance com inovação. Ou seja, é sempre buscar essa conexão. Quem for enxergar e se adaptar a isso, vai seguir adiante. Quem ficar para trás, não vai. Sabe que isso a gente está tentando fazer aqui na OAB de Novo Hamburgo, para justamente também promover não só... Eu acho que o advogado está muito preocupado com o que e não com o como. Então eu vejo que assim... outro dia nós tivemos a reunião aqui com a Juliana Albano Caldas, que é da Sensacional. Inteligência social. Ela é cara, furiosa. Mais um exemplo. Se eu não trouxer conhecimento como esses, que é da inteligência emocional e social, como que eu vou me adaptar a esse novo mundo? É fantástico, achei fantástico trazerem ela. Ela foi muito legal, né? E o John, né? O John ali fez uma pergunta que acho que eu até deixei fixada ali em cima, porque eu acho que é exatamente o que a gente está falando, e ele, logicamente, o John também é um ex-aluno, né? Enfim, tem um escritório aqui em Novo Hamburgo também, estão fazendo um baita trabalho, né? Então, seria uma nova forma de colaboração entre a advocacia. Não tem a menor dúvida. Né? Ontem eu tive um meeting com uma advogada, e ela tem... ela diz assim, Thiago, eu inclusive, quando eu comecei, o meu escritório era inclusive um coworking. Eu permitia que outros advogados pudessem vir aqui usar minha sala de reunião. Cara, consegue enxergar a dimensão disso? Eu entregar para outros advogados a minha estrutura para que eles possam atender clientes. Se eu olhar 20 anos atrás... Não, mas olha só, as pessoas não imagina, eu que vou querer, eu montei a estrutura, eu tenho um diferencial competitivo, então eu tenho que mostrar para o mercado que o meu diferencial competitivo é a minha estrutura. Exatamente. Então, essa que é a grande mudança de conceito, né? São esses jovens advogados, eu chamo de jovens, mas é jovens no pensamento, tá? Sim, que começam a mostrar, e aí os resultados são muito melhores. Porque, olha só, o que a gente falou, se a gente voltar para a plataforma? Eu preciso ter um serviço, eu preciso criar valor a partir de uma necessidade, né? Beleza, se eu tenho isso, eu tenho que entregar algo para o meu cliente. Então, se eu não me renovar, como é que eu vou entregar? E aí eu olho para todos os meus clientes, todos, porque quem é meu cliente não tem área, seja do varejo, seja de produto, seja de serviço, que não esteja em transformação. O que a gente mais escutou nos últimos 2 anos, 4 anos, é transformação, né? E praticamente toda visão, missão e valores, ou propósito das empresas é transformar. A minha é transformar o direito em negócios, né? Ou seja, Legal Map, transformar o direito em negócios, é isso que a gente quer. Não é o direito pelo direito, né? Por isso que a gente falava ontem, né, depois da live que a gente falou sobre negociação, às vezes eu até posso ter feito certo, que é ajuizar uma ação, mas será que é a solução? Não, porque se eu sou advogado empresarial, ou se eu sou um negociador empresarial, mediador empresarial, eu preciso melhorar o business, não achar a solução simplesmente jurídica. Né? A melhor solução é aquela que aprimore o negócio do meu cliente. Né? E pode não ser eficaz, pode ter que trocar de estratégia, né, Thiago? Mas claro, aí vamos lá, né? Tu tava querendo que eu faça propaganda, não é para fazer propaganda, mas é o viés da Legal Map, usa o GPS, entendeu? Claro. Montei uma estratégia, mas o cara piscou e não sei o que, opa, peraí, vamos para aquele outro caminho ali, né? Começou a chover, ajusta o carro lá, né? O mar tá meio mexido, tem que trocar lá a prancha. Mar subiu, né? Então, tudo isso é fundamental. A gente tem que estar sempre olhando o mercado, né? Olhando o horizonte, né? Por mais que a gente
por mais que a gente tenha, né, a previsão do tempo, né? O que surfista faz? Acorda e olha para o horizonte, para o mar. Não é para a internet. Depois que ele vai ver lá a internet, os ventos e coisa e tal. Primeira coisa é olhar o horizonte lá e tudo mais. Então, eu acho que isso que tu comentasse, que é a arte da estratégia, né? A visão estratégica, eu acho que é olhar para o horizonte, eu acho que esse é um cenário bem importante de ter. Porque é exatamente isso. E agora tu me traz insights, vê como é bom, né? Se a gente for olhar as plataformas, né, tradicionais, ela começou, o modelo inicial de plataforma foi o modelo Amazon. Zero de loja, tudo virtual, e eu tenho centro de distribuições. O que a Amazon fez nos últimos tempos, e aí era grande segredo, né? Tem grandes centros de distribuições. Ela comprou a Whole Foods. Por quê? Porque ela precisava entregar as coisas mais rápido. Né? Se a gente traz para o Brasil, qual foi o segredo da Magazine Luiza nos últimos tempos? Ela não era Magalu, ela não era online. Era online com offline. Por quê? Porque ela se utilizava das lojas físicas, que estão mais próximas dos clientes e que ela pode entregar mais rápido. Ou seja, o modelo de plataforma e dos recursos que eu fui utilizando foram se adaptando e se mudando ao longo do tempo. Esse é o grande desafio. Né? Eu vejo esses nichos, né, Thiago? Eu vejo assim, esses nichos como como grandes laboratórios, né? Para que a gente consiga ver o problema. O que eu digo às vezes para as pessoas quando me buscam, quando a gente está batendo um papo, mas isso, mais aquilo, eu digo, faz assim, ó, me traz o problema. Que daí a gente pelo menos para e pensa, né? Bom, olha, pode ser assim, assim, assado, mas o que eu estou pensando pode também não ser. Daí diz, mas tu quer me deixar louco? Né? Nada, tudo pode? Que história é essa? Coisa de advogado, né? Diz, não, calma, eu estou tentando te entregar o melhor. Aí tu traz a mudança que é centrado no cliente, né? Não é o que eu acho, né? É o que vai ser melhor para o meu cliente. Né? Eu até posso achar assim, mas bonito é ter uma cadeira estilosa na recepção do meu escritório. E o cara chega e diz assim, cara, não importa se é estilosa, ela precisa ser confortável. Então, se ela for confortável e ainda dê para ser estilosa, ótimo. Mas primeiro é confortável, eu quero o conforto do meu cliente. Né? E aí eu vou dizer assim, poxa, mas daí confortável não dá para fazer algo moderno. Eu falei, não importa. Não importa o que eu me interesso, importa o que o meu cliente mais deseja. A minha persona, né? Exatamente, como é que a gente cria isso. E aí eu tenho que ter elementos para me desenvolver. E aí o segredo é esse, né? Ontem eu fiz comentários, porque eu acabei, para fazer a live de ontem, revendo algumas leituras, e aí eu voltei para o livro do pensamento lateral, né? Do lateral thinking. E é um livro de 1970. Ele fala de inovação, criatividade e imaginação. E tem um capítulo todo destinado a design. Ou seja, o conhecimento está aí. A gente só está renovando os votos do conhecimento. Porque em 1970 o Eduardo de Bono já falava, eu preciso de imaginação, eu preciso de criatividade para levar a inovação para o meu cliente, para ter soluções. Né? E aí a gente entra, e aí que eu acho que a colaboração e essa nova forma de agir, né, de ação, de execução é importante, porque a gente pode correr o risco de entrar só nas questões complementares e deixar o conteúdo um pouco, às vezes, ser diminuído. Né? Então, a gente falava sobre isso, né? Tu comentava. A gente diminui o conteúdo e passa, vamos lá, na linguagem chula, né? Passa a ser tudo floreio. Sim, só florzinho e solzinho. Tudo florzinho e solzinho, mas no fundo lá, espreme aí para ver se sai alguma coisa, né? E aí tu vê que não sai nada. Então, eu acho que se a gente fosse lá, falando de estratégia, né?
montasse uma matriz de riscos aqui, SWOT lá, eu acho que uma das ameaças seria essa. Nunca, lembre-se sempre de que no fim do dia eu tenho que entregar conteúdo. Lembre-se sempre que no fim do dia eu tenho que entregar a frutaria lá, fruteiras, frutas, mas tem que ser a fruta boa, bonitinha, limpinha, arrumadinha. Não adianta eu fazer tudo isso, dizer que vou te entregar, que vai estar arrumadinha e chegar o produto imprestável, né? Ou seja, no fim do dia não está saboroso do produto. Então, eu acho que talvez esse equilíbrio, né, seja importante, né, da gente colocar. Que é o famoso equilíbrio, né, dos recursos, né? Eu fiz uma live falando da visão baseada em recursos. É o equilíbrio das pessoas com a tecnologia, com a organização, né? E eu vou estar sempre olhando se em algum momento eu perdi esse equilíbrio, né, para colocar. E aí eu pegando o gancho, né? Voltando lá pro surf, né? É o equilíbrio. Sabe que a minha prancha tá boa, não tá boa e coisa e tal. A gente passou, né? Nós passamos, pelo menos teve mais apelo aí, os campeonatos mundiais, né? A gente viu lá, fulano entrou com a prancha errada. Aí vai lá, saiu do mar para trocar a prancha, porque o outro tá. O mar cresceu de uma hora para outra, ele tava com. Esse é o segredo, tá sempre buscando. Será que eu tô com o pensamento, a execução, a estratégia certa para o momento certo? Não, ter a qualidade de se reinventar. E eu acho que novos mercados, né, assim também, né, Thiago? O que eu vejo assim sobre essa questão de parceria, de ganha-ganha? Eu penso assim, até não sei se o Calunga ainda está aí presente. Mas deixa eu só me dar. Não sei se ele vai ficar aqui, ó. Tudo isso que eu sei, tá? Muito do que eu sei se deve a esse rapaz aqui, ó. Felipe Drebs Scarinci, que ele sabe muito de plataforma, tá? Boa. Então, fica a referência do meu ilustre amigo. A gente vai na fonte, né? Não é qualquer fonte, né? Não. Mas vai lá. Não, e até não sei se o Calunga ainda está aí presente, porque, na verdade, o que aconteceu no mercado do surf nos últimos tempos, tá? A gente saiu de um mercado que era especificamente de competição, de, digamos, profissionais do surf ligados à competição, e nós entramos em um mercado de muita produção de conteúdo. Tem jurídico aí, né, Thiago? Sem dúvida. E eu tenho certeza que o pessoal do surf lá, ó, tem carência de assessoria nesse sentido. Por quê? Porque se a gente pensar que tem contrato de imagem, que tem fornecedor, que tem um mundo por detrás ali, eu acho que aí tem um mercado que às vezes as pessoas não enxergam. Digamos, as pessoas do nosso time aí, do nosso time jurídico, sim, né, Thiago? Sim. E eu acho que são essas conexões que acho que a gente tem que fazer, porque nesse mercado de competição, né, e de colaboração, eu também tenho que pensar o seguinte, bom, como é que, quem sabe, eu vou usar o meu conhecimento para alavancar esse nicho? E não só para trazer problema para ele, né? Para eu usar de alavanca, para dizer, olha, peraí, se vier alguém e quiser comprar o teu negócio, você vai ter que estar com ele estruturado, né? Então, eu acho fantástico. Que essa visão é fundamental. Aí tu deu uma mensagem que é, principalmente para a turma ou que quer se reinventar no direito ou que está buscando, é fundamental. A gente ainda tem uma visão muito limitada. E eu tenho feito, e aí eu tenho feito uma crítica forte sobre isso. As Law Techs, Legal Techs, todo mundo fala de inovação, mas está entregando só muita solução para acesso ao judiciário, para solução de questões de judiciário, e não para business, para negócios. Até tem lá blockchains, coisas e tal. Mas é isso. Entra no mercado de marcas, de contratos de patrocínio. Se tu gosta de surf, existe um universo nesse mercado de surf. Agora, dá trabalho. E vai te dar tesão, né, Exato. Né? Porque tu vai estar trabalhando no... Tu vai estar buscando algo daquilo que te faz gostar de fazer as coisas, né? Contrato de patrocínio. E aí a gente entra num conceito que que daí dá uma outra live, né? Da outra questão. O que é ser advogado nos dias de hoje, né? Advogado nos dias de hoje não é... Vamos deixar essa marcada. E a Vera traz um lance legal aqui, eu não sabia disso, né? Vera. Beijo. A Azul disse que o Magazine Luiza e o Mercado Livre salvaram a empresa durante a pandemia. Tu vê que a gente não se dá conta disso, né?
E aí, trazendo isso, até rolou em alguns grupos aí, e eu fui de novo na fonte de um colega de mestrado. O que aconteceu? A Vera trouxe isso e eu me lembrei. Quem fazia muito as relações de transportes comerciais eram as linhas tradicionais de voo comerciais, de voos de pessoas que colocavam lá. Quando isso acabou, o frete cresceu absurdamente. Por quê? Porque as empresas de importação e exportação já não podiam mais se utilizar dos voos comerciais, que tinham as linhas tradicionais, para escoar as importações, produções, trocas e passaram a ter que fazer contratações específicas para isso. Então, provavelmente, é isso que aconteceu com a Azul. Ou seja, meus aviões para transportar pessoas estão tudo parado. Bom, eu vou lá e vou mandar os produtos da Magazine Luiza, da Magalu, da Via Varejo, e vou fazer isso. Então, e aí eu acho que tu trouxe, talvez seja a essência dessa nossa live, como que eu me adapto, como que eu me utilizo de Darwin para enxergar, para mudar as estratégias, para enxergar o que está funcionando, o que eu preciso deixar para trás e o que eu preciso recriar. Né? Como que eu uso esses 3 pontos? O que eu abandono, o que eu melhoro, qualifico e o que eu recrio. Né? Acho que essa é a essência do que está acontecendo. Não, na verdade, até assim, a gente tá indo pro fim ali, né? Que depois o Instagram nos derruba, é só 1 hora, senão a gente tá conversando o resto da vida, né? Tipo, exatamente. E na verdade, o que eu vejo assim, eu também, agora eu lancei, vai sair sempre sexta ou sábado ali, intercalados, uma sériezinha de livros, de dica de livros. Eu vi que o pessoal gostou bastante na semana passada. O primeiro que a gente fez foi a Estratégia do Oceano Azul. Isso, essa é fantástica. O segundo, já vou dar um spoiler aqui, né? O segundo vai ser o Você Está Louco lá, do Ricardo Semler. Ricardo Semler, E aí, sobre essas coisas que a gente está falando aqui, de como é que é isso, como é que é aquilo, eu acho que também a pandemia vai nos trazer uma ideia de valor de algumas coisas para as nossas vidas, né, Thiago? Sim. De valor do seguinte, será que o que vale mais para mim é a mesma coisa que vale mais para ti? Por exemplo, na sexta-feira, eu tinha algumas coisas para fazer e tal, consegui agilizar, tinha uma aula para dar de manhã e o mar estava muito bom na sexta-tarde. Eu consegui terminar o que eu tinha para fazer e consegui surfar de tarde, né? Fim de tarde, tinha inclusive uma foto tem ali no meu Instagram. Famoso Jardim do Éden? Jardim do Éden, claro, né? Jardim do Éden. Eu sou o embaixador do Jardim do Éden. Jardim do Éden? Então, o que eu vejo assim? Aquilo faz muito sentido para mim. Porque aquilo está na minha essência. Ah, mas o Jardim do Éden não é o melhor lugar do mundo para surfar. Ah, mas tem muito... É óbvio, né? Sim, sim. Como pode não parecer óbvio para as pessoas esse valor. Então, eu acho que essa própria reinvenção vai dizer respeito à forma como a gente trabalha, ao que a gente faz, aos propósitos das nossas vidas. E eu acho assim, se isso vai nos ter... Se é que alguma coisa a gente pode dizer, a gente não pode bater palmas para a Covid, é lógico que não, né, Thiago? Mas eu acho que várias coisas passam a fazer sentido, que antes não faziam. Quando tu falou ali porque tá a minha missão, a transformação, o que a Covid vai contribuir para essa transformação, a gente só daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, para conseguir mensurar, né? Mas eu acho que se falar em disrupção antes e depois de Covid vai ser outro papo. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o que aconteceu é que tirou do papel, tirou do PowerPoint verdadeiramente o significado de propósito, princípios e valores. Eu acho que se serviu, ou se tem alguma coisa que a gente possa estar buscando, realmente a gente começa a enxergar qual o significado e como praticar aquilo que eu acredito, aqueles meus princípios e aquilo que eu quero dar valor. Que é a essência do que tu acabaste de falar. Tudo o que é valor para mim, o que é bacana para mim, pode ser, não precisa para ser para o outro. E assim por diante. Né? Cada um tem que buscar a essência do seu significado, daquilo que tem de melhor. Eu acho que talvez seja
a segunda, se não a primeira insight ou recado que a gente tira dessa conversa, hein? Pois eu faço os insights e posto lá para o pessoal. Muito bom, muito legal. Então tá. Mas assim, Thiago, já depois vamos cortar ali, né? Claro. Esse tal do Instagram opressor. Do Instagram. Não, mas foi bom, foi rápido e a gente... bom é quando a gente sente assim que vai falando e nem se dá conta, né? E, cara, muita gente legal, cara, na live aqui. Tô feliz da vida. Tô feliz da vida. O Everton perguntou ali se a própria OAB ainda limita o advogado em inovar em questões tecnológicas nos escritórios. Eu acho que não só em questão tecnológicas, né? A tecnologia vem presente. Eu acho que em questão muito mais mercadológica, muito mais regulatória, tá? Do ponto de vista de poder ter outros tipos de profissionais, que é o que a gente está enxergando aí, né? Então, assim, eu acho que um belo escritório de direito empresarial poderia ter poderia ter como sócio um excelente profissional de finanças ou contabilidade. Os bons escritórios, os escritórios de excelência de propriedade intelectual acabam tendo que ter duas sociedades. Por quê? Porque precisa ter um engenheiro, precisa ter alguém que entenda de patentes, de coisas e tal. Então acaba tendo a sociedade de advogados, a sociedade de patentes. Acho que seria fantástico poder trazer para o mundo como sócio um gestor, hoje alguém que realmente entenda de fazer a gestão de um escritório de advocacia, né? E aí outro vai ter que contratar ou de alguma forma fazer, mas poderia ser sócio, né? Não necessariamente a gente precisa formar advogados gestores. E se eu tenho uma sociedade com 4 advogados e todos os 4 querem ser ainda técnicos, profissionais, eu vou ter que buscar alguém para ser gestor. Para fechar, né? Para fechar, e não necessariamente. Então, eu acho que do ponto de vista regulatório, que ainda fica. A tecnologia, quem quiser lutar contra a tecnologia, sobre a tecnologia no sentido da tecnologia ser meio para facilitar e potencializar a prestação de serviços, é um caminho sem volta, não tem. E vai estar sempre se transformando, não é? Porque não é aquilo, a tecnologia, determinada tecnologia é um diferencial hoje e eu tenho que continuar evoluindo para ser um diferencial amanhã, senão ela deixa de ser diferencial. Para fechar, né, o último insight, eu diria então assim, né, sobre essa tecnologia, e agradecer a todo mundo que participou. Taca o dedo no coraçãozinho ali, depois manda para os amigos e tal, né? É isso aí, show. Para finalizar, eu acho só o seguinte sobre tecnologia, né, Thiago? Usa a tecnologia para conseguir surfar não só na sexta à tarde, mas para surfar na segunda o dia inteiro. Porque segunda é o dia que mais dá onda. Boa essa. Eu acho que com essa encerramos, né? Acho que com essa encerramos. Exatamente. Usa a tecnologia para surfar a melhor onda. Boa. Não importa o dia. Show de bola. 5 restantes aí, Thiago. Valeu, acho que não tem mais nada para falar. Matamos a charada. Usa a tecnologia para surfar a melhor onda, não importa que dia. Boa, show. Show de bola. Essa vai pegar, essa live. Vai. Essa aí. Show de bola. Aí. Tá? Brigadão, então, para todos. Eu que agradeço a todo mundo aí. Show de bola. Tá, valeu. Thiago, sabe, né? Aqui em Novo Hamburgo, parece Tamo junto sempre. Fazer um churrasquinho, tudo certo, show. Né? Pós-pandemia ou com as devidas restrições de aglomeração, né? Isso. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que essa série de lives que a gente tem feito, o Thiago, eu, todo mundo que está nessa pegada aí, é para também trazer um novo mindset, né? Uma nova forma de pensar. E eu acho assim, nós aqui falando, e todo mundo que participou dessa live, com certeza faz parte de um grupo de privilegiados. Não privilegiados no mau sentido, naquele tom de dividir, né Thiago? Mas eu acho que cabe a nós plantarmos essa transformação, não só no dia a dia, né? Mas também num bate-papo com o primo, com a prima, com o tio, com as pessoas, com os alunos, porque eu acho que assim, se não formos nós a fazermos isso, não adianta, não sai, né? Acho que é por aí. Essa é a nossa missão. Fazer a referência aqui, um amigo meu, o Clóvis, fala muito isso. Nós somos muito privilegiados. E eu acho que tu matou a charada, nós somos muito privilegiados. Bacana demais. Obrigado. Obrigado mesmo. Beijo, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Fiquem atentos. Vai ter
o segundo capítulo. Segundo, vamos ter. Valeu. Obrigado, Abração. Thiago. Tchau, tchau. Valeu.